Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos para mais uma correção de atividade, agora corrigindo as questões repassadas na semana passada via Google Formulários. As questões que a gente repassou para vocês responderem, para vocês treinarem conhecimento de vocês, eram questões de uma competição, de uma Olimpíada chamada de Canguru de Matemática. Esse canguru de matemática, suas questões, acredito que vocês perceberam muito bem, ela tinha algumas questões um pouco mais complexas, um pouco mais de dificuldade, que exigia de vocês raciocínio lógico e também conhecimento de outros conteúdos de matemática. Então, com a finalidade de solucionar algumas dúvidas de vocês, vamos aqui então iniciar a correção dessa atividade. Vamos agora para a questão de número 1. Qual o maior número de figuras, como a figura 1, que podem ser colocadas sobre a figura 2, sem quebras e sem sobreposições? Bem, gente, a figura está lhe pedindo para você colocar essa figura 1 nessa figura 2, encaixadamente, certo? De maneira que ele quer saber quantas dessas figuras 1 cabem nessa figura 2 sem que outras figuras como essa fiquem se sobrepondo, ou seja, fiquem em cima uma da outra, certo? Então você teria que arrumar um jeito de colocar o maior número possível dessa figura 1 aqui, encaixando nessa figura 2, mas que não haja, sobreposições, que não haja, figuras como essa em cima uma da outra aqui nessa figura 2, certo? Então vamos aqui tentar raciocinar como é que a gente poderia conseguir o maior número possível de figuras como essa dentro dessa figura aqui, dessa figura 2. Bem, gente, eu não sei se vocês puderam observar, mas a figura 1, ela tem um lado aqui, ó, de 3 quadradinhos, né? Tem um lado de 3 quadradinhos, aqui na horizontal como na vertical, totalizando 5 quadradinhos. E que nessa figura 2 eu tenho um formato de quadrado, que cada lado desse quadrado tem 5 quadradinhos. Então uma maneira de você achar o maior número possível de encaixes dessa figura 1 em cima dessa figura 2 seria, colocar peças dessa figura 1 aqui, ó, de maneira que ocupe 3 quadradinhos de cada lado dessa figura 2, ok? Então, ó, você poderia fazer desse jeito, ó, coloquei uma figura dessa aqui, ó, em um lado aqui de 5 quadradinhos dessa figura 2, ocupando também uma parte aqui desse espaço dessa figura 2. Outro encaixe que a gente poderia fazer poderia ser assim, ó, também. Coloquei outra figura 1 encaixando nessa figura 2, mas observe que não estou colocando em cima dessa daqui, ó. Ou seja, estou obedecendo as condições que a questão me impôs. Ainda poderia encaixar mais figuras dentro dessa figura 2. Ó, poderia colocar aqui em cima, certo? Se assim ainda é possível colocar mais figuras 1 encaixando essa figura 2, consigo sim, gente, ó. Coloquei aqui agora, ó. Pronto, né? Agora eu não consigo mais encaixar figuras 1 dentro dessa figura 2, ó, porque, ó, quase todos os espaços estão ocupados. Então, o maior número possível de figuras que eu consigo colocar encaixando aqui nessa figura 2 seriam apenas 4 encaixes, certo? Então, a resposta correta seria a letra C de casa. Observe que a resposta é o número 4 por conta que eu tenho, ó, 4 figuras 1 encaixadas na figura 2. 4 figuras 1 que eu coloquei aqui de cores diferentes para dar um destaque e a gente conseguir observar melhor a quantidade de figuras 1 que podem ser colocadas sobre a figura 2. Então, ó, eu tenho da cor azul, coloquei aqui da cor verde, coloquei da cor amarela e coloquei também da cor vermelha. É por isso, então, que a resposta seria o item C, 4. Vamos agora para a questão de número 2. Qual dos triângulos a seguir
é isósceles e não equilátero? Bem, gente, para conseguirmos resolver essa questão, temos que buscar conhecimentos sobre triângulos. Então, vamos aqui observar esse triângulo. Esse triângulo que tem lados de A a B, B a C e de C a A, ou seja, três lados, que é uma característica de todos os triângulos. No entanto, gente, existem alguns tipos de triângulos, certo? E um desses tipos, que é o tipo da nossa questão, é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, gente, ele é marcado, ele é caracterizado por ter dois lados de igual medida e um lado de medida diferente desses outros dois. Ou seja, se eu considerar esse triângulo aqui, que esse lado de AB tem 10 centímetros, um exemplo, e esse outro lado de AC tem também 10 centímetros, esse outro lado aqui de BAC tem que ter um valor diferente desses outros dois para que esse triângulo seja considerado isósceles. Então eu vou colocar aqui um número 8, certo? Então temos aqui um triângulo isósceles. Outra característica marcante de um triângulo isósceles é ter seus ângulos 2 de igual medida e 1 de diferente medida. Os ângulos, como vocês podem observar, que a gente consegue fazer ângulos a partir do encontro de dois segmentos de reta de uma figura plana, certo? Em todos os triângulos eu vou ter três ângulos, certo? Sendo que a soma desses ângulos internos, do valor desses ângulos internos, corresponde a 180 graus. Certo, gente? Então, se eu pegar um ângulo que eu chamo de A, ou outro ângulo que eu vou chamar de B, e outro ângulo que eu vou chamar de C, a soma deles tem que dar igual a 180 graus. Ok? No caso de um triângulo isósceles, certo? No caso de um triângulo do tipo isósceles, eu vou ter dois ângulos de igual medida e um ângulo de diferente medida, certo? No entanto, tem que obedecer à condição, que a soma de todos esses três ângulos tem que dar igual a 180 graus. Então, por exemplo, gente, se esse ângulo A tiver 50 graus, um exemplo, viu? Isso aqui não corresponde à realidade. Esse outro ângulo B também tiver 50 graus, a soma desses dois ângulos aqui, 50 mais 50 vai dar 100 graus. Para 180 ainda falta 80 graus. Então, esse ângulo C tem que ter obrigatoriamente 80 graus. Para assim, obedecer à condição que todos os ângulos internos, a soma desses ângulos internos, tem que dar igual a 180 graus. Ok? Então, o que caracteriza um triângulo isósceles? Dois lados iguais e um diferente. Dois ângulos iguais e um diferente. Acabou essa história. A partir desse conhecimento, agora poderemos então responder a nossa questão. Então vamos agora ler os itens. Item A. Qualquer triângulo pode ser chamado de isósceles? Não, né, gente? Não é qualquer triângulo que pode ser chamado de isósceles. Eu disse para vocês que é um tipo de triângulo, certo? Que tem dois lados de igual medida e um de diferente medida, que pode ser chamado de isósceles. Ou um que tem dois ângulos iguais e um diferente. Bem, gente, a questão está lhe dizendo assim, o seguinte: qual dos triângulos a seguir é isósceles e não equilátero? Por que eu não abordei o triângulo equilátero, né? Porque para você resolver a questão, você ia ter que dar ênfase a esse nome aqui, isósceles. Ele quer saber qual dos triângulos a seguir é isósceles. O não equilátero, ele quer dizer que qual dos triângulos a seguir não tem todos os seus lados de igual medida, ou não tem todos os seus ângulos de igual medida, certo? Que equilátero quer dizer o equi vem de igual, ou igual lado ou igual medida de ângulos. Tudo bem? Então vamos partir aqui para o item B. O triângulo do item B é isósceles? Vamos observar. Um triângulo retângulo e com ângulos internos medindo 30 e 60 graus. Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Então, gente, isso aqui, por exemplo, é um triângulo retângulo, certo? Ele tem um ângulozinho aqui, de 90 graus. Se ele tem um ângulo de 90 graus,
que é característica de um triângulo retângulo. Aí ele fala as outras demais medidas de ângulo, ó, que é 30 e 60 graus. Então, ó, vamos supor que isso aqui é 30 e esse daqui é 60. Observem, ó, que eu tenho todos os ângulos de diferente medida. Logo, isso daqui, ó, não se trata de um triângulo isósceles, ok? Vamos agora analisar o item C. Um triângulo com ângulos internos medindo 30 e 100 graus. Vamos aqui então desenhar um triângulo que obedeça a essas condições. Triângulo que tem um ângulo de 100 graus, né? E um que tem 30. Pronto. E qual é o valor do outro ângulo? Eu sei que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então vamos somar 100 mais 30, 130. Quanto falta para dar 180? 50, né, gente? Ó. Então esse ângulo aqui, ó, que ele não falou na questão, ele deixou omitido na questão, vai equivaler a 50 graus. Porque a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar igual a 180 graus. Então observem, gente, ó, que todos os ângulos são de diferente medida. Logo, eu não posso considerar esse triângulo do tipo isósceles. Vamos então agora analisar o item D. Um triângulo com ângulos internos medindo 50 graus e 80 graus. Vamos aqui tentar desenhar esse triângulo. Um ângulo que tem 80 graus, um que tem 50, foi esses os ângulos que ele deu no item, né? Quanto é que vai valer o outro ângulo? Vamos fazer 80 mais 50, vai dar 130 graus, né? Para 180, vai faltar exatamente 50 graus. Observem, gente, ó, que eu vou ter, ó, dois ângulos de igual medida e um ângulo de diferente medida, certo? Isso é característica de quê? É característica de um triângulo isósceles, não é, gente? Então, ó, com certeza o item D é o item correto. Item D de dado. Mas vamos aqui observar o item E. Um triângulo com três lados de mesma medida. Não, né, gente? Ó, um triângulo que tem três lados de mesma medida, com certeza vai ser um triângulo do tipo equilátero, certo? O equi é um prefixo que designa igual. Então, o triângulo equilátero é justamente um lado que tem três lados de mesma medida. No entanto, nossa questão não está pedindo que um triângulo equilátero. Ele quer saber qual dos triângulos a seguir é isósceles. E o único triângulo que é isósceles dentre esses itens é o que está elucidado no item D de dado. Então, o item D de dado é a resposta da questão 2. Vamos agora para a questão de número 3. Bem, gente, essa questão ele vai aqui misturar algarismos numéricos com letras, né, do nosso alfabeto. E aí ele vai pedir, né, perguntar qual o resultado desse cálculo, dessa mistura de letras alfabéticas com números. Então vamos ler a questão. No cálculo Cangarô mais 10.000, observe, ó, que isso aqui, ó, esses 10.000 está multiplicando esses algarismos, vezes Arô menos 10.000 vezes, ó, está multiplicando, Kang. As 8 letras representam algarismos. Qual é o resultado desse cálculo? Bem, gente, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer para solucionar essa questão é atribuir algarismos numéricos qualquer para cada letra aí que a gente não sabe o seu significado, ok? Então, ó, vamos chamar o K aqui de 1, algarismos qualquer. Eu estou delimitando os meus, ó. Estou chamando o K de 1, o A de 2, o N de 3, o G de 4, o R de 5 e o O de 6. Essa é a primeira fase para a gente solucionar essa questão. Após isso, gente, após a gente atribuir algarismos a essas letras, a gente vai substituir os algarismos pelas letras, certo? Então, ó, se isso aqui é cangarô, ó, o K é 1, o A é 2, o N é 3, o G é 4, o A é 2, né? Já que eu chamei o A de 2.
o R é 5 e o OO é 66. Logo, que número é esse, ó? É 12.342.566 mais 10.000 vezes a ARO. O A eu chamo de 2, o R eu estou chamando aqui de 5 e o OO estou chamando de 6, certo? 10.000 vezes 2.566 menos 10.000, que já está aqui na minha velocidade da questão, vezes, como está multiplicando essas letras aqui, ó, eu estou chamando o K de 1, o A de 2, o N de 3 e o G de 4, vezes 1.234, certo? Essa é a segunda fase da solução. Vou substituir os algarismos pelas letras. Agora, gente, ó, agora como eu só tenho algarismos, e isso aqui, ó, se trata de uma expressão numérica, basta eu resolver essa expressão numérica. E quando a gente vai resolver expressão numérica, a gente vai começar sempre pelas multiplicações, já que tem uma ordem de prioridade maior do que as demais operações matemáticas, no caso aqui incluídas nessa expressão. Então vamos multiplicar 10.000 vezes 2.566 e 10.000 vezes 1.234. Então, ó, realizando essas operações de multiplicação, né, basta para me descobrir quanto é 10.000 vezes 2.566, eu pego esse 2.566, coloco aqui e acoplo, né, adiciono aqui a esse número a quantidade de zeros que eu tenho nesse 10.000. Já que eu tenho 4 zeros, só fiz adicionar, certo? Que número é esse, ó? Vamos ver aqui, 25.660.000, né? Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu pego esse 1.234, coloco aqui, conta a quantidade de zero, acopla o número. Ficou que número? Né? Ficou 12.340.000. E aqui eu só fiz repetir esse número. Então, gente, ó, já fiz as operações de multiplicação. Agora, ó, vou fazer as operações de adição e subtração. Vou somar, né, 12.342.566 mais 25.660.000, certo? Dê uma pausa no vídeo e faça essa operação de soma para ver se você está craque nessa operação, certo? Após você fazer essa operação de adição, você vai subtrair com esse número aqui, ó, que restou. Então, ó, fazendo essa operação de adição, vamos obter o número 38.2.566. Pegando esse número, ó, 32 milhões 2.566, eu vou subtrair desse número aqui, ó, que restou, certo? Vou subtrair de 12.340.000. Faça aí sua subtração, certo? Para ver se você está craque em subtração, para ver se você chegou a esse resultado aqui, ó. 25.662.566. Após isso, gente, ó, observe que isso aqui é o resultado final da expressão, né? Se esse é o resultado final da expressão, agora o que eu vou fazer? Basta eu substituir esses algarismos numéricos pelas letras que eu coloquei aqui, ó, que eu já atribuí lá no começo. Ó, vamos observar, ó. Vamos substituir os algarismos do resultado final pelas letras atribuídas no início. Então, ó, o 2 quem é? O 2 é a letra A, coloca aqui. O 5 é quem? O 5 é a letra R. O 6 quem é? A letra O. Letra O. O 2 é a letra A. O 5 novamente a letra R. E o 6, ó, a letra O. Temos esse item aí, ó. Aro. Ó, item A, gente, ó. Temos o item A. Então, ó. Viu como foi fácil, né, a gente resolver? É claro, né, que necessitou a gente raciocinar um pouquinho e também realizar algumas operações, né, a partir que a gente transformou esses algarismos, essas letras em algarismos numéricos, para assim resolvermos uma expressão numérica. Então, ó, o item correto é o item A de avião. Então, gente, vamos aqui finalizar esse vídeo da parte 1 da correção de atividade sobre as questões do canguru de matemática. Resolvi dividir
em duas partes, uma vez que vocês podem observar que o vídeo fica um pouco longo, né? Isso não seria tão legal, ficaria um pouco cansativo. Então, a gente vai dividir essa correção em parte 1 e parte 2. Essa foi a parte 1. Espero que vocês tenham entendido essas três primeiras questões. Na parte 2, iremos abordar as quatro últimas, as questões 4 a 7, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês.